Nessa quinta-feira temos Copa do Brasil, a continuação da terceira rodada nos jogos da volta, né? Ao longo dessa semana tivemos vários jogos da Copa do Brasil. Temos um jogo importante na Série A italiana, principalmente para a Fiorentina, que é uma equipe que ainda busca a confirmação da sua vaga na Conference League. E tem um asterisco, né? Porque se a Fiorentina vencer o Olympiacos na final da Conference League dessa temporada, ela já vai garantir vaga para a Europa League fase de grupos. Porém, caso perca, vai precisar brigar por essa vaga na Conference League. Nesse momento, a briga é um pouco mais contra o Torino. Para o Cagliari já é a última rodada. O Cagliari encerra a sua participação nessa temporada. Já a Fiorentina ainda tem mais um jogo por fazer contra a Atalanta. Além disso, nós temos o início dos playoffs de rebaixamento da Bundesliga 1. Esse é um jogo entre o antepenúltimo colocado da primeira divisão, que foi o Bochum que perdeu para o Bremen e viu o Union Berlin vencer o Freiburg e no saldo de gols acabou entrando nessa zona de relegation, enfrenta o terceiro colocado da Bundesliga 2, que foi o Fortuna Düsseldorf. O Hamburgo brigou com o Fortuna até o final, mas não conseguiu. O Düsseldorf ficou com essa vaga. E é um jogo ida e volta. Primeiro jogo na casa do Bochum, obviamente o segundo jogo na casa do Düsseldorf. E olha, para quem não tem tanto interesse, costuma ser um jogo bom, tá? O ano passado a partida foi entre Stuttgart e Hamburgo. O Stuttgart que terminou na segunda colocação esse ano, um dos artilheiros, o Serhou Guirassy, vai para a Liga dos Campeões na próxima temporada. E o Stuttgart deu 3-0 no Hamburgo no jogo de ida e 3-1 no jogo da volta. Foi um agregado aqui de 6-1. Então, é um jogo interessante, viu? A relegation, tanto da primeira quanto da segunda divisão, que a gente vai falar amanhã na sexta-feira, são jogos muito bons de se assistir. Além disso, tem outros jogos extras pra gente comentar. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Fica o convite para você se inscrever nesse canal e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 23 de maio. Vamos começar com essa relegation aqui da Alemanha. Deixa eu colocar as cotações. Olha só, o mercado dando um pouco mais de favoritismo para o Bochum jogando dentro de casa contra o Fortuna. 2,10, né? Bochum, um time hoje de primeira divisão, recentemente esteve vários anos na segunda, e o Düsseldorf, uma equipe que já esteve na primeira divisão algumas vezes e agora na segunda divisão. Não acho injusta essa cotação. O Bochum dentro de casa pode ser sim uma equipe um pouco mais agressiva. Eu acho que o mercado precificou bem. Esse jogo não tem muito a contestar por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre estatística. Eu vou trazer um pouco aqui com o PDF de apoio. Se você não é membro do canal, fica o convite para você se tornar membro para ter acesso ao PDF de apoio e mais de 150 competições. O Bochum, dentro de casa, não fez um final de temporada tão bom. Isso prejudicou bastante a equipe, né? Porque no início era um time muito difícil de se enfrentar lá dentro, era um time bom de contra-ataque, mas no final de temporada a gente consegue ver aqui 2 vitórias apenas. No total foram apenas 5 vitórias. Foi uma equipe que falhou pouco em marcar dentro de casa, é verdade, só que também sofreu em quase todos os jogos. Mas tem uma iniciativa muito grande. O Bochum é uma equipe de agressividade, de iniciativa, tá? Por isso é que teve um número de ambas marcam muito alto. Ter um ambas marcam nesse jogo não é bom para o Bochum. Jogar em casa, numa situação de playoff, você tomar gol é sempre prejudicial. O Fortuna na segunda divisão, aí a gente já está falando de níveis de enfrentamento diferentes, melhorou o seu desempenho. Foi por isso que o Fortuna conseguiu chegar nos playoffs. O Fortuna vem batendo na trave já há alguns anos e muitas das vezes ele não conseguia chegar nos playoffs ou tentar uma classificação direta para a primeira divisão por conta do desempenho fora de casa. E nessa temporada até que foi um pouco mais aceitável. Não foi excepcional, mas foi um pouco mais aceitável. Não teve uma iniciativa tão alta, mas falhou pouco em marcar e marcou bastante gol fora de casa. Olha isso. Bem mais gols que o Bochum, uma média bem alta. E olha que a segunda divisão não é fácil. Não dá, por mais que eu fale aqui, é a primeira contra a segunda divisão, nível de enfrentamento diferente, sim, mas a segunda divisão não é fácil. Então, marcar 40 gols fora de casa é uma equipe que mostrou bem mais agressividade também esse ano. Então, a média de gols do Fortuna chama a atenção e a média de gols sofridos do Fortuna também chama a atenção, porque ter uma boa defesa, ter um comportamento defensivo decente na segunda divisão, onde os adversários são tão agressivos, não é fácil. Então, fica o meu elogio aqui também para o Fortuna. Outra situação, o Fortuna precisou de metade das finalizações do Bochum para poder marcar um gol. Isso explica talvez a quantidade de gols marcados pelo Fortuna. É uma equipe que aproveita muito as oportunidades que aparecem, né? E olha que não é uma equipe que cria tanto, hein? Então é uma equipe que aproveita muito. O primeiro tempo não temos tanta superioridade. O Fortuna lidera com mais gols marcados, mas o número de gols sofridos é parecido. No segundo tempo, entretanto,
a gente já consegue ver uma superioridade do Fortuna, porque o Bochum tem sofrido muito na segunda etapa, uma média de mais do que um gol por segundo tempo. E o número de gols marcados pelo Fortuna é bem maior do que o número de gols marcados pelo Bochum. O time do Fortuna tem uma boa bola aérea, já foi melhor, tá? O Fortuna em temporadas passadas já teve um aproveitamento melhor nessa bola aérea. Tem até se destacado mais as finalizações de fora da área do que propriamente nas bolas aéreas. Mas o Fortuna ainda é uma equipe que utiliza bem as bolas aéreas. E olha que curiosidade, o Bochum foi uma das equipes que mais sofreu gol de cabeça na Bundesliga esse ano. Então, num jogo como esse, parelho, onde o mercado precifica levemente o Bochum como favorito, mas sabe que não vai ser um jogo fácil, o caminho pela bola aérea pode sim ser um caminho inteligente para o Fortuna tentar seguir, utilizar essas bolas aéreas para tentar punir a equipe do Bochum. O que pode complicar a situação do Fortuna? Guarda essa informação aí em relação às bolas aéreas, que eu vou fazer uma conexão aqui sobre as características do Bochum já já. O time do Fortuna tem um alto índice de gols marcados fora de casa, com isso o over 2,5 acabou ficando bem maior. O Bochum também chega próximo de 60%, mas o primeiro jogo não tem uma característica tão over assim. A gente vai falar disso também. O time do Bochum marca com mais frequência no final do primeiro tempo e sofre com mais frequência no final do segundo. Já o time do Fortuna marca com mais frequência no segundo tempo, de maneira geral, principalmente no meio dele, e sofre com mais frequência na primeira etapa. Não são equipes que gostam de deter a posse de bola. Isso vai dificultar um pouco o nosso trabalho comprando e vendendo a probabilidade no trade. São equipes que jogam mais de maneira reativa. São equipes muito faltosas, principalmente o Bochum. Mais de 3 cartões recebidos por jogo. Então, para você que quer um jogo tenso, pegado, truncado, pode ser esse daqui, tá? Principalmente o jogo da volta, mas esse daqui também tem um potencial. O principal jogador do Bochum é o Stoger, vou tentar adivinhar uma pronúncia aqui, Kevin Stoger, com 9 assistências, e o principal artilheiro da equipe é o Takuma Asano do Bochum. O Fortuna Düsseldorf tem como principal artilheiro o Tzolis, esse aqui é destaque mesmo, um jogador muito importante na segunda divisão. Tem o Vincent Vermeij como segundo maior artilheiro, e esse jogador aqui, que é o Shin Takao, eu não vou tentar falar o outro sobrenome que é difícil, com muitas assistências. Por que eu estou falando o nome desses jogadores? Porque para você que trabalha finalização, assistência, mercados que vocês gostam de chamar de especiais, e são mesmo, né? Porque não são comuns, podem ser interessantes para você, tá bom? Se você é um trader por aqui, primeiro apontamento que eu quero fazer para você, vamos lá em cima, aonde eu comentei sobre o nível de aproveitamento do Bochum. O time do Bochum tem um aproveitamento pior. O time do Fortuna tem um aproveitamento melhor. Então, se você tem aqui um favorito que está até dominando o jogo, mas você percebe que o Fortuna tem o contra-ataque, é uma situação muito arriscada, porque o Fortuna contra-ataca bem, marca muito gol, tem uma média alta de gols marcados e, obviamente, tem um aproveitamento maior. Então, a chance de você tomar um gol de contra-ataque estando contra o Fortuna é alto. Segundo critério que me causa um pouco de receio. Caso você identifique o Fortuna subindo para tentar utilizar a sua força de bola aérea e tentar punir o Bochum na bola parada, toma um pouco de cuidado, porque muitos dos gols marcados pelo Bochum nessa temporada foram de contra-ataque. Isso quer dizer que o time do Fortuna pode subir a sua linha e você pode ter uma surpresa tentando comprar essas bolas paradas no mercado de match odds. Eu prefiro comprar bola parada no mercado de gols. O que é comprar bola parada, Theo? É entrar a favor da bola parada. Eu quero buscar um gol nessa bola parada. O que eu vou buscar? Eu tenho uma bola parada pro Fortuna. Eu sei que o Fortuna é muito forte de cabeça, mas eu sei que a equipe do Bochum é boa de contra-ataque. Ao invés de me expor somente a favor de um gol do Fortuna, que pode pagar até mais, eu vou preferir me resguardar e entrar a favor de gols nesse lance. Então eu vou comprar essa posição, por exemplo, no over. Se não der nada, eu fecho. Então eu estou só comprando o lance. A diferença é que eu não estou comprando esse lance no match odds, no mercado de resultados. Eu estou comprando no mercado de gols. Então o meu risco é que não saia gol. Porque se sair na bola parada ou num contra-ataque vindo proveniente da bola parada, eu pego esse gol, entendeu? Já fiz muito essa cagada de tentar buscar somente o mercado de resultados e esquecer do mercado de gols. E nesse tipo de jogo, onde duas equipes são traiçoeiras no contra-ataque, pode ser importante, tá? Então eu vejo uma situação para trabalhar correção de preço como algo muito perigoso. Eu vou
provavelmente excluir essa possibilidade para o meu trabalho. Como são equipes da segunda e da primeira divisão, geralmente na Alemanha eu trabalho muito o mercado de gols. Porém, nesse jogo, a expectativa desse jogo, como é um jogo de ida, é de ser um pouco mais estudado. O Fortuna talvez tenha um comportamento mais recuado, vai tentar chamar o Bochum um pouco mais para cima, porque o Bochum é um time de primeira divisão e em casa tem que tentar pelo menos ter um mínimo de domínio. E aí o Fortuna vai tentar jogar no contra-ataque. Nesse interim, quando as equipes estiverem se posicionando ainda, é um cenário de estudo. Então não faz sentido na minha cabeça buscar um mercado de overgoals nesse momento, porque eu ainda não tenho respostas para as minhas perguntas, que é como vai se comportar uma equipe quando está se defendendo, se ela vai conseguir contra-atacar ou não, que tipo de espaço que eu vou ter dentro do campo. Todas essas perguntas vão sendo respondidas à medida que o tempo vai passando. Um jogo 0-0 ele pode ser sim um jogo over, se você tiver muito espaço dentro do campo, muito lá e cá. Porém, para perceber isso, você tem que trabalhar ao vivo. Como eu costumo falar para vocês, esses cenários eles pipocam mais na nossa frente quando o jogo desempata. Eu sei que parece repetitivo, mas para reparar. Quando o jogo desempata, num jogo eliminatório, num playoff, numa Copa, o time que está atrás, ele começa a nutrir um desespero. Esse desespero ele vai aumentando à medida que o tempo vai passando. E o desespero é causa natural de erro de posicionamento. E erro de posicionamento é liberação de espaço. E espaço é tudo que um time que aproveita contra-ataque quer para matar o jogo. Então, é isso que eu busco. Ao vivo, um cenário desempatado, para tentar buscar mais gols. Quanto mais desvantagem no placar, maior serão os espaços. Então, um jogo 2-0 ou 0-2 é um jogo melhor para se trabalhar a favor de gols do que um jogo 1-0 ou 0-0, tá bom? Não duvido que seja um jogo mais estudado no início, mas tem potencial para abrir. Sim, senhor. Não consigo cravar aqui favoritismo. Para você que é um punter que quer se abraçar a favor de uma equipe ou outra, não gosto de te indicar nada aqui porque eu acho que é um jogo perigoso. Gosto de olhar para as bolas paradas. Se você quer comprar as bolas paradas nesse jogo, olha para o mercado de gols. E também, se você é um trader, não indico trabalhar correção de preço aqui, a não ser que seja algo muito fora da casinha, uma superioridade muito grande, porque o risco de tomar um gol contra a posição num contra-ataque do nada é grande, tá bom? O jogo da volta tende a ser melhor ainda do que o jogo da ida. Às 15h45, o Cagliari enfrenta a Fiorentina. Esse é o segundo jogo que eu quero me atentar por aqui, porque apesar de ser um jogo onde só a Fiorentina está interessada, tem um fator aqui que pode tornar esse jogo interessante para o Cagliari, tá? O primeiro problema desse jogo é que ele é 15 minutos depois apenas de Bochum e Düsseldorf. Então, a marimba vai estar comendo ali e os jogos vão estar rolando. Se eu tiver alguma posição aberta no jogo do Bochum, eu vou ignorar esse jogo da Fiorentina. Obviamente, cada um sabe do seu, se você tem metodologia para trabalhar os dois, principalmente se for a favor de gols, sem problema. Primeira questão é o seguinte, o Cagliari tem 36 pontos. E essa é a última rodada para o Cagliari. A situação é o seguinte, o Cagliari tem 36 pontos e essa é a última rodada para a equipe do Cagliari. A Fiorentina ainda faz esse e mais um jogo contra a Atalanta. Eu não consigo mostrar para vocês nesse momento, talvez eu acho que não, né? Mas a gente tem a seguinte situação, o Empoli tem 33 pontos e o Cagliari tem 36. Se o Cagliari perder esse jogo para a Fiorentina, ele se mantém com 36 e o Empoli na última rodada vai enfrentar a equipe da Roma em casa. E existe uma chance, sim senhor, do Empoli vencer a Roma. Por quê? Porque a Roma não vai ter mais chance de Champions League. A Roma já está praticamente fora do páreo da Champions League, porque a Roma não vai conseguir tirar um saldo gigantesco que a Atalanta tem, mesmo chegando a 66 pontos. E além disso, a Atalanta ainda tem um jogo a menos. Então, se o Empoli vence a Roma e numa combinação de resultados, por exemplo, se o Frosinone e a Udinese vencerem os seus jogos, Empoli e Cagliari podem terminar isso numa combinação de resultados, com 36 pontos. Nesse caso, na Itália, a partir acho que foi da temporada passada, acontece um playoff. Então, basicamente, é uma relegation entre essas duas equipes. Tá? Já rolou isso daí entre Verona e Spezia. Se eu não me engano, o Verona ficou na Série A na temporada passada. É uma combinação de resultado difícil, porque o Cagliari está em 15º, tem o Frosinone em 16º, a Udinese em 17º e o Empoli em 18º. Então, várias situações têm que acontecer. Mas, para se resguardar, é muito bom que o Cagliari pelo menos empate esse jogo. Porque se ele empatar esse jogo, ele não poderá ser alcançado
pelo Empoli e vai estar livre. Então, no frigir dos ovos, ainda existe sim uma necessidade do Cagliari pontuar. Já ao lado da Fiorentina, a Fiore nesse momento está dentro da zona de Conference League com 54 pontos, mas o Torino tem 53 e a equipe do Napoli tem 52. Então, se a Fiorentina perde os 2 últimos jogos, o Napoli e o Torino podem tentar beliscar essa vaga na Conference League. Lembrando, como eu falei na introdução, que o time da Fiore, se vencer o Olympiacos na final da Conference, já vai automaticamente para a Europa League, fase de grupos. Tá bom? Então existe necessidade dos dois lados, a necessidade é maior do lado da Fiorentina, mas o Cagliari também precisa tentar pontuar. Utilizando o nosso PDF de apoio, perceba o seguinte, o time do Cagliari, ele vem numa fase relativamente boa nos últimos jogos. Não fez uma super competição, mas foi um Cagliari que as 6 partidas não perdeu. 2 vitórias e 4 empates é verdade, mas as 6 partidas ele não perde dentro de casa. Isso mostra força. Né? O time do Cagliari venceu 6 jogos em casa, não tem uma iniciativa tão alta, porém é uma equipe que falha pouco em marcar, só que também é uma equipe que sofre com muita frequência. É uma equipe boa de ambas marcam, vamos dizer assim. A Fiorentina não vem bem fora de casa, talvez pelo fato de já ter focado bastante nessa fase final da Conference League. Lembrando que a Fiorentina é vice-campeã atual da Conference, perdeu na final do ano passado para o West Ham, né? Então é uma equipe que já está com essa competição engasgada, está tentando buscar o seu título e parou de olhar um pouquinho para a Série A italiana, principalmente fora de casa. Mas ainda assim, tem mais iniciativa que a equipe do Cagliari, porém, falha mais em marcar e fica mais jogos sem sofrer gol. É uma equipe, então, que tem um ataque pior, mas uma defesa ligeiramente melhor. É uma equipe fora de casa que precisa praticamente de uma finalização a mais do que o Cagliari para poder marcar um gol, então o Cagliari é sim uma equipe mais eficiente em casa. O primeiro tempo do Cagliari é levemente inferior, não dá nem para dizer que é inferior, né? Porque as duas equipes passam de 40% de derrota, tem poucos gols marcados, só que o Cagliari praticamente tem o dobro de gols sofridos. No segundo tempo, o Cagliari melhora, reduz um pouco o número de gols sofridos e aumenta consideravelmente, quase dobra o número de gols marcados. Ainda é um Cagliari frágil, mas é um Cagliari mais ofensivo. O time da Fiorentina é uma das equipes que mais marca de cabeça na Série A e o time do Cagliari é uma das equipes que mais sofre de cabeça na Série A. Lembra do aplicativo de namoro? Match. Então nós temos aqui uma bola aérea da Fiorentina podendo definir e decidir esse jogo. Fica de olho nisso. Também é uma situação daquelas que eu comentei no jogo do Fortuna, tá? Se for para comprar essas bolas paradas, não duvido não que talvez comprar no mercado de gol seja mais interessante, tá? A Fiorentina fora de casa não tem um índice muito bom de jogos over, já o Cagliari, que é bastante de ambas marcam, tem. O Cagliari é um time que marca com muita frequência no final do jogo e sofre com mais frequência no meio do primeiro tempo. A Fiore marca mais nas extremidades, começo do primeiro, final do segundo, e sofre com mais frequência no segundo tempo, principalmente no início do segundo tempo. A Fiorentina gosta um pouco mais de ter a bola, geralmente consegue propor um pouco mais. O Cagliari não faz assim tanta questão, mas também é um time que pode ficar com ela, dependendo do cenário. São equipes faltosas, uma média de acima de 2 cartões para cada uma, principalmente a Fiore chegando a quase 2,6 de cartões. E esse é um jogo que tende a ser truncado, né? Porque o empate pode ser bom para as duas. Guarda essa informação. O empate não é ruim para a Fiore e salva o Cagliari. O empate da Fiorentina leva a Fiorentina a 55 pontos. Vamos lá. O empate da Fiorentina leva a Fiorentina a 55 pontos. Com 55 pontos, nós temos uma situação onde praticamente o Napoli já não vai conseguir alcançar a Fiore, porque o Napoli só tem mais um jogo. E o Torino também só tem mais um jogo. Então, por exemplo, com 55 pontos, a Fiorentina poderia jogar por uma vitória simples contra a Atalanta, ou até mesmo por um empate contra a Atalanta. Então, sinceramente, me parece que um empate não é um resultado ruim para nenhuma das duas, hein? E isso pode tornar esse jogo um pouco mais faltoso. Principalmente se o Cagliari estiver na frente, né? Que ele vai fazer uma cera e tudo mais. Principal jogador do Cagliari, o Zito Luvumbo, com 5 assistências e 4 gols. E aqui o Nicolas Viola, com 5 gols e 2 assistências. Além do Gianluca Gaetan. Do lado da Fiorentina, Nicolas Gonzalez, principal destaque da equipe. Aí a gente pode colocar também o Bonaventura, o Belotti, o Beltrán. Até o Arthur tem jogado bem. O Arthur que está recuperando seu futebol na equipe da Fiore. Então, se você é um trader por aqui, nós temos um mercado com muita expectativa de favoritismo na Fiore. E aqui eu quero levantar um ponto. A Fiorentina joga contra a equipe do Galatasaray, vamos dar uma olhada no calendário aqui, no dia 29. Não são tantos dias de descanso assim, né? São 6 dias de descanso. Esse jogo vai acontecer em Atenas, na Grécia.
Olha que loucura. O Olympiacos então joga em casa, não necessariamente no estádio dele, mas joga em casa, né? E a Fiorentina tem uma viagem por fazer, obviamente. Tem jogadores para recuperar depois desse jogo contra o Cagliari. Do lado do Olympiacos, o Olympiacos já não vai ser campeão grego, então provavelmente já tá poupando todo mundo. Então, eu acho que esse favoritismo da Fiore é um pouco exagerado. E aqui eu já posso dizer para vocês que eu acredito que o favorito pode se complicar. Isso quer dizer que ele pode ter um pouco mais de dificuldade de vencer, obviamente. Estou dizendo que ele vai perder. Porque o Cagliari é um time chato, não vem perdendo dentro de casa, as últimas 6 partidas não perdeu, não vem tomando tanto gol assim nos últimos jogos, não é uma equipe assim tão defensivamente confiável, né? Porque sofre mais gols do que marca, mas ainda assim é um Cagliari que tem que brigar por esse ponto para poder se salvar. Então eu vejo uma Fiorentina podendo se complicar nessa marimba aí, nesse combo, uma interpretação de foco na Conference League, na final da Conference League, sabendo que ainda tem um jogo por fazer contra a Atalanta, né? Então, sinceramente, eu acredito que a Fiorentina pode se complicar por aqui, pode ser um jogo um pouco mais complexo. Isso significa que, se o Cagliari conseguir dominar um jogo um pouco, estar contra a Fiorentina pode ser um cenário cabível no trade, mas um cenário perigoso, porque a Fiore tem velocidade para contra-ataque e tem bola aérea. Então, talvez trabalhar aqui no mercado de resultados seja perigoso se você é um trader, principalmente para correção de preço. E estar contra o Cagliari, caso a Fiorentina esteja melhor, é uma situação perigosa. Por quê? A Fiore tem sim o seu pensamento no próximo jogo, o Cagliari tem sim essa vontade de buscar um ponto e o Cagliari pode utilizar do contra-ataque para punir a Fiorentina. Então eu só entraria contra o Cagliari se a pressão da Fiore, se a superioridade da Fiore fosse realmente algo a saltar os olhos. Ok? Se você busca mercado de gols, bom, nos últimos jogos entre eles, vamos dar uma olhada. Dentro da casa do Cagliari, tá? Que eu acho que é o que mais interessa por aqui. 1-1, 0-0, aí em 2019, 5-2 para o Cagliari, 2-1, 0-1 e aí depois em 2016 5-3 para a Fiore. Então é aquele tipo de jogo que fica oscilando, né? Alguns jogos under, um jogo over. Alguns jogos under, um jogo over. Esse jogo especificamente, eu não tô vendo uma expectativa tão alta para gols. Isso é o cenário pré, tá? Porque o empate não é ruim para o Cagliari e não é ruim para a Fiore. Se pensar assim bem lá no fundo, não é ruim para os dois. Mas qual que seria o cenário de caos? E esse cenário de caos pode fazer esse jogo abrir. Seria o Cagliari atrás do placar. Porque aí nesse tipo de cenário, por mais que dependa de uma combinação meio astuta, assim, meio difícil de acontecer, né? De resultados, ainda existe a chance do Cagliari ter que brigar contra o Empoli num playoff. É difícil, mas pode acontecer. Então pode ser que o Cagliari queira se expor para buscar esse gol. Aí qual que vai ser o ponto de virada, virada de chave? O Cagliari atrás do placar. A Fiorentina que tem um jogo da final daqui a alguns dias. Ela quer contra-atacar ou não? Sim, ela quer. Provavelmente vou buscar mais um gol. Não, ela não quer. Vou ficar de fora. E é isso. Vamos fazer o nosso panorama aqui da Copa do Brasil, jogos da volta. Tivemos já vários jogos essa semana. Começando com Botafogo de Ribeirão e Palmeiras. Esse é um confronto um pouco mais frequente por conta do Campeonato Paulista, né? Esse ano, por exemplo, o Palmeiras venceu 2 vezes. Venceu no jogo de ida e na volta do Campeonato Paulista. E também no jogo de ida da Copa do Brasil, esse jogo foi 2-1. Então o Palmeiras já entra com uma vantagem de 1 gol. E o time do Botafogo vai ter que partir para cima. 1 gol de diferença, como eu gosto de listar, não é uma necessidade de exposição máxima. Então, sim, o Palmeiras é favorito. Sim, o Botafogo tende a se expor, mas a exposição do Botafogo não precisa ser de maneira desorganizada. Por isso eu não gosto tanto dessa cotação do Palmeiras. Se você quiser trabalhar a favor do Palmeiras, você pode buscar um cenário com uma cotação maior. Theo, quero trabalhar a favor de gols. O melhor cenário do mundo seria o Palmeiras ampliar a desvantagem para o Botafogo, né? Ou seja, deixar o Botafogo numa situação ainda pior, fazer 1-0 no placar para ficar 2-0 na eliminatória ou 3-1 na eliminatória. E aí o Botafogo vai ter que se expor um pouco mais. Esse jogo pode tender a abrir com mais espaços, tá? Acho que é assim que eu trabalharia. Vejo o Palmeiras vencendo esse jogo novamente, se ele não abdicar tanto do jogo assim. Criciúma e Bahia. Esse é um jogo extremamente difícil para o Bahia. Criciúma é um time organizado, bem treinado, que deu um trabalhão para o Bahia no primeiro jogo. Obviamente o Bahia poderia ter feito mais um gol, mas o goleiro do Criciúma jogou muito. E esse 1-0 torna esse jogo perigoso, porque o Criciúma joga em casa com o apoio da torcida. A torcida do Criciúma é muito chata e, obviamente, o Bahia vai passar aperto lá.
o Criciúma vai ter que se expor, mas a exposição, como eu falei também no jogo do Botafogo, não é necessária de ser tão assim desorganizada. Então é o Criciúma que vai poder ir tentando punir o Bahia ali, encontrando seu espaço ao longo da partida, e não necessariamente sair igual um maluco pra cima, tá? Não duvido que o Criciúma consiga marcar gol aqui, não duvido que esse jogo possa ir para uma penalidade, tá? O Bahia é um time muito forte tecnicamente, mas o Criciúma é bem treinado. Cuiabá e Goiás, aí já é um jogo também que duas equipes que se enfrentam com bastante frequência. Na Série A do Campeonato Brasileiro, temos confronto na Copa Verde, tivemos confronto na Série A do Campeonato passado. O primeiro jogo o Goiás ganhou e o Cuiabá dentro de casa é um pouco mais favorito aqui. Para mim, jogo parelho para correção de preço, muito parecido com o cenário entre Criciúma e Bahia, tá? Se a gente pegar os últimos jogos do Cuiabá dentro de casa, ele já conseguiu vencer o Goiás em placar mínimo. Me parece um jogo com tendência under, tá? Mais amarrado. Eu trabalharei esse jogo ao vivo. Ceará e CRB. Primeiro jogo 1-0 para o CRB. Cenário do Ceará muito parecido com o Cuiabá. Favorito, em casa com apoio da torcida. O CRB provavelmente vai encontrar alguns espaços para contra-atacar, mas o Ceará provavelmente vai criar perigo com alguma frequência. Isso pode tornar até um jogo um pouco mais over, né? Das últimas vezes que o Ceará recebeu o CRB, 3-1 para o CRB, 2-2 e depois tivemos 1-0. Somente em uma das situações o jogo foi under. Então, quem sabe, se o CRB sair na frente, esse jogo tende a ser ainda mais over. Se o Ceará sair na frente, 1-0 não elimina o CRB, ele deixa a eliminatória igual. Então, pode ser uma situação mais complicada. Mesma coisa aqui, se o Cuiabá fizer o primeiro gol, se o Criciúma fizer o primeiro gol, se o Botafogo fizer o primeiro gol, se o Ceará fizer o primeiro gol, tudo isso pode tornar o jogo mais under, ou jogos, né? Porque aí a eliminatória empata. Aí a gente não sabe como é que as equipes vão se comportar. O último, São Paulo e Águia de Marabá. O primeiro jogo foi 3-1 para o São Paulo, o cenário já está praticamente definido. E aí é o seguinte, vai depender da ousadia do Águia. Vai depender da ousadia do Águia. Temos várias piadinhas que a gente pode fazer aqui, né? Do voo da águia, ou enfim. Vai depender da ousadia, do quão alto essa águia quer tentar voar. Enfim, não vou fazer essas piadas, mas dependendo da exposição, o São Paulo pode golear esse jogo, né? Se eu não me engano, no jogo de ida, o time do São Paulo ficou com um jogador a mais. Isso facilitou um pouco. Deixa eu verificar isso daqui, se eu não estou falando besteira. Foi isso mesmo, aos 30 minutos, o Vander foi expulso e aí o Vender fez o gol. Parecidíssimo, hein? Aí depois, obviamente, o São Paulo virou e fez 3-1. Então o São Paulo jogou praticamente 60 minutos de jogo com um jogador a mais. Então, provavelmente o Águia vai acreditar, vai para cima, precisa de gol urgente. Aí aqui nesse cenário, a gente pode ter um cenário bem over. Eu acho que trabalhar pensando num 2,5 aqui é uma situação interessante. Deixa eu ver como é que tá a cotação desse over 2,5. Deve estar muito esmagado. 1,56. Dependendo acima de 2, para mim é um resultado interessante. Quanto mais o São Paulo marcar, mais o Águia tende a vir para cima. É um cenário que eu vejo uma possibilidade sim para trabalhar o over 2,5. Além disso, como jogos extras, temos a possibilidade de trabalhar aqui os playoffs de rebaixamento da Eredivisie. São jogos únicos. E também temos a penúltima rodada do Campeonato da Arábia Saudita, que já está definido, né? Mas aí, se você quiser dar uma olhada aqui nos jogos do time do Cristiano Ronaldo, do Jorge Jesus, também é uma possibilidade de jogos extras, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Vai com juízo, com calma, com gestão, regando devagarinho. É o que eu sempre falo, né? Quem planta, colhe, mas não adianta você querer colher sem regar todo dia. Beleza? Um abraço.